Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. Primeiramente, sobre esse visual aqui, eu fui de Zorro pro Halloween, tá ligado? Então, tenham paciência comigo. Primeiramente, eu queria falar que eu tô muito feliz, gente, que esse outubro, esse mês do horror, você pode estar falando assim, caramba, Sr. Balcão, você não fez vídeo esse Halloween. Pelo contrário, meus queridos, eu estou chegando à marca de 31 vídeos nesse Halloween. Eu fiz um vídeo por dia ao longo dos 31 dias de outubro, né? E agora vai ter alguns vídeos longos agora nessa reta final, além dos vídeos que eu vou continuar postando no Shorts e no TikTok. Então quem não acompanhou a série de indicações diárias que eu fiz em outubro, assista porque tá muito legal. Eu fiz uma série de minis coisinhas, tipo historinhas, coisinhas que eu fui colocando ao longo dos vídeos, de forma que o que começou como um experimento simples de ver se eu conseguia fazer um vídeo por dia durante o mês, acabou se tornando uma coisa muito divertida, muito engajante, que envolveu vários amigos meus, e eu tô muito feliz, tá? Eu tô muito feliz com essa série, eu acho que é um dos meses do horror que eu mais me diverti até hoje. Só que vamos, finalmente, galera, saiu Frankenstein, veio pros cinemas aqui da minha região, Frankenstein do Del Toro, um dos filmes mais aguardados do ano. E esse ano maravilhoso de 2025, em que é um ano em que eu pude apreciar no cinema obras envolvendo Drácula, como o Nosferatu do Robert Eggers, que saiu esse ano. Eu quase fui ver também o Drácula do Luc Besson, só que eu não consegui ver. Mas eu também pude ver, obviamente, Lobisomem, do Leif Whannell, o primeiro filme do lobisomem que eu vi no cinema na minha vida, que eu fiz aqui todo um vídeo documentário no canal a respeito. Então, enfim, sendo um ano que eu pude ter essa oportunidade de ver tantos filmes sensacionais envolvendo meus monstros favoritos, e que são monstros que estão sempre aparecendo aqui no canal de uma forma ou de outra, né? Nosso querido Drácula, nosso querido Lobisomem, esses meus bonequinhos que nem sempre eu posso mostrá-los. Hoje chega o momento de falarmos de Frankenstein, certo? Que para além de ser um monstro que eu gosto muito, obviamente, por estar relacionado à Universal, monstros da Universal, esses filmes de terror que a gente gosta muito, esses vídeos que eu já fiz aqui abordando várias obras a respeito que estão conectadas a isso, a essas criaturas, a esses monstros. Para além disso tudo, uma coisa muito simples, muito básica, muito direta, muito objetiva. Frankenstein da Mary Shelley é um dos meus livros favoritos da vida, é, na minha opinião, um dos melhores livros já escritos. E quando eu falo isso, eu quero ser bem enfático, sabe? Porque eu acho que há uma certa confusão e uma certa subestimação das pessoas a respeito de Frankenstein. Porque, querendo ou não, Frankenstein é um daqueles livros que alcançou um ethos de icônico tão grande que fica fácil você tomar por garantido certos elogios que são feitos a essa obra, sabe? E eu acho que muitas obras realmente merecem esse tipo de freio na hora da gente falar a respeito enquanto objetos históricos, sabe? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, sinto muito Robert Louis Stevenson, mas o Médico e o Monstro é uma novela muito interessante, muito fascinante, com uma ideia genial por trás de você trabalhar essa coisa do id, do superego, de uma pessoa tentando tirar toda a parte ruim de si própria e acaba nisso criando uma coisa muito pior, e a importância de você integrar os seus lados ruins para você se tornar uma pessoa melhor, e como que o fragmento do lado bom e do lado ruim do ser humano cria problemas psicológicos e tudo mais, e no caso ali problemas reais. É um livro genial no seu conceito, na sua conceitualização, só que é um livro mal escrito, sabe? Muito curto e com pouco impacto assim na minha vida, e eu sinto com pessoas que eu converso também, costuma ser um livro que realmente as adaptações são muito melhores, as adaptações melhoraram muito aquela obra, sabe? Isso acontece com outras obras clássicas, acho que Máquina do Tempo, do H.G. Wells também, o próprio Guerra dos Mundos do H.G. Wells. Outras obras do H.G. Wells também são geniais pra caramba e nunca foram igualadas, como Ilha do Dr. Moreau. Então, tipo assim, há essas coisas entre certas obras clássicas que são clássicas porque tiveram ideias muito boas, muito inovadoras pro seu tempo, e aquelas obras clássicas que são realmente obras-primas da literatura. E Frankenstein, muito além de ser só a primeira ficção científica da história, muito além de ser só um clássico da literatura gótica, muito além de ser só um dos livros mais famosos escritos por uma mulher da história, tipo, é uma obra-prima, é um livraço fantástico, maravilhoso, que mudou minha vida e que tem um debate filosófico e existencial
absurdo de profundo, sabe? Que dá pra se interpretar de inúmeras formas diferentes. É um livro muito rico, curto, fácil de ler, gostoso, amedrontador, extremamente atmosférico e denso, só que ao mesmo tempo gostoso de ler, empolgante, fascinante, profundo. É uma obra-prima maravilhosa. Eu gosto muito de Frankenstein e recomendo a todos que, quem não leu ainda, leia esse livro, que é um livro sensacional. Eu recomendo, inclusive, que leiam outras obras da Mary Shelley. Eu tenho aqui várias obras da Mary Shelley que não são Frankenstein. Não vou pegar todas aqui porque cada uma tá num canto. Mas ano passado, Matilda foi minha melhor leitura do ano. Foi meu livro favorito do ano, Matilda. Recentemente, esse aqui é o que tá mais perto. Recentemente eu ajudei a financiar no Catarse essa coletânea de contos da Mary Shelley também, que é bem interessante, e eu tô pra ler O Último Homem, que é um dos livros maiores assim que tem dela. Então ela é uma autora que também é muito fantástica. Para além de Frankenstein, ela fez outras obras primas maravilhosas. Então assim, um filme do Del Toro adaptando Frankenstein, o Del Toro sendo também um desses criadores que sempre foi influenciado pela história de Frankenstein, que você encontra elementos de Frankenstein em todas as obras dele, mesmo as que obviamente não são Frankenstein. Tinha tudo para ser um filme maravilhoso, fantástico, genial e talvez a adaptação definitiva de Frankenstein para o cinema. Infelizmente, na minha opinião, não foi. Mas antes de eu entrar nos detalhes do porquê eu não gostei tanto do filme, esse vídeo está sendo patrocinado pelo L.A. Reis com o seu livro Extinção, mais uma vez. Exatamente, ele está de volta aqui com o livro A Extinção, livraço de ficção científica, apocalíptico. Já fiz vários vídeos aqui no canal a respeito dele e pretendo fazer novos ainda. Tem novidades vindo aí na minha parceria com a L.A. Reis em cima desse livro, vai sair umas coisas bem maneiras que a gente está preparando. Mas se você não conhece o livro dele, vai ter os links aqui na descrição para você acessar, comprar o livro e tudo mais. Se você quer comprar algum livro de ficção científica, quer comprar algum livro com temática de terror, por que não comprar um livro de um autor brasileiro independente, que ainda ajuda o canal que você está assistindo. É isso aí, galera. Vamos atrás desse livro sensacional. Links na descrição. Vamos pegar minha aguinha. Então, eu acho que muito do meu problema com o filme vem de um certo problema que eu tenho com várias obras do Del Toro. De forma que eu vou dizer que, se você geralmente não vê problema nas obras do Del Toro, você acha os filmes do Del Toro maravilhosos, perfeitos, incríveis, você vai gostar muito mais do filme do que eu, sabe? Você acha Pacific Rim uma obra-prima do blockbuster, você acha Hellboy 2 melhor do que o primeiro, sabe? Você acha que A Forma d'Água mereceu o Oscar de melhor filme, você acha o Pinóquio dele a melhor adaptação de Pinóquio da história. Esse talvez seja verdade, esse até eu dou o crédito. Pra mim, o único filme do Del Toro que eu acho perfeito é O Labirinto do Fauno. E eu sei que isso é uma opinião um pouco de normie. Ao mesmo tempo que eu acho que achar Pacific Rim uma obra-prima blockbuster também é um pouco normie. Mas não importa aqui o que é mais ou menos normie, o que importa é o que é a minha opinião, sabe, tá ligado? E eu costumo achar que os filmes do Del Toro sempre são a gravação do primeiro rascunho que ele escreveu. Eu tenho sempre essa sensação. Porque é sempre uns problemas tão... É uns truncamentos, sabe? É umas coisinhas tão besta, só que atrapalha tanto o filme, sabe? São tipo umas cenas que se estendem demais, uns diálogos que não levam a lugar nenhum. É umas subtramas que podiam ter sido cortadas assim... Numa olhada você cortava aquela cena, não mudava nada do filme. É sempre um monte de... sabe, de engordamento, assim, de gordura que tem ao redor do filme, que se você cortasse, deixaria tudo muito mais ágil. Ou então se você fizesse certas modificações, deixaria tudo mais ágil, sabe? Deixaria a história mais fluida, deixaria as coisas rolando melhor. Então esse é um dos meus problemas que eu tenho com o Del Toro. Outro problema que eu tenho com o Del Toro é que ele não é nem um pouco sutil nas suas temáticas e no que ele quer abordar. Ele é bem escancarado a ponto de ficar brega. Eu acho que ele é um diretor bem brega no geral, assim, brega no sentido de que, tipo assim, cafona mesmo, na forma como ele enfia as filosofias de uma forma que não soa muito orgânico. Eu acho que ele faz isso pra caralho em Pacific Rim, ele faz isso pra caralho em A Forma d'Água, e nesse filme tem cada coisa de, tipo assim, de ficar esfregando na cara das pessoas. Olha, o nome do livro era o Prometeu moderno, né? Olha só como eu vou comparar com Prometheus e não sei o que lá. E ele vai ficar colocando um monte de diálogo que vai falar sobre Prometheus e umas frases que nem faz sentido em cima disso. Tipo, eu serei a ave que comerá as tripas de você, Prometeu, e tudo mais. Sempre essa porra. Tem isso, aí tem os diálogos ainda sobre a vida, tem umas coisas assim. Uma coisa que eu achei até um pouco deselegante do Del Toro foi escancarar pra caralho uma referência ao P.B. Shelley e escancarar pra caralho uma referência ao Lord Byron, que
todo mundo sabe, todo mundo conhece aquela história de que tava o Lord Byron e o P.B. Shelley fizeram uma competição no meio da chuva pra ver quem que escrevia a melhor história de terror. E aí a Mary Shelley fez a maior pedrada da história, os outros dois ficaram de xereca. Todo mundo conhece essa história, que parte dessa história é mentira, tal. A Mary Shelley já estava fazendo essa história muito antes desse encontro. Tem uma editora agora, a editora Grifo, tá fazendo uma edição comemorativa que é o texto original do Frankenstein, sem edição nenhuma, que eu apoiei no Catarse também, que vai vir com toda uma análise historiográfica do porquê que, tipo assim, essa porra aí que fala que ela inventou nesse dia e tal, meio que sendo desafiada por homens. É uma lenda muito legal, mas não diz muito, tipo assim, eu acho que isso é o tipo de coisa que até acaba, tipo assim, você transforma toda a genialidade da Mary Shelley nesse episódio singular, sabe? Nesse episódio excêntrico, e ninguém lida com o fato dela ser uma grande escritora desde sempre, antes desse episódio, durante esse episódio, pós esse episódio. Ela é uma escritora muito completa e ela é muito reduzida a isso, é muito reduzida a esse desafio. É quase como se, tipo assim, uma das melhores obras da história da literatura ainda está condicionado à vontade e incentivo e desafio de dois homens, de dois outros homens grandes da literatura, sabe? Que o Lord Byron e o P.B. Shelley já recebem muitos louros pela literatura deles. E aí num filme de Frankenstein, que é uma celebração de Frankenstein, que é essa criação da Mary Shelley, você fazer questão de esfregar bem na cara das pessoas, olha o P.B. Shelley, gente, olha Ozymandias aqui, olha o Lord Byron, gente, olha o Lord Byron, a poesia do Lord Byron como era foda pra caralho. Eu acho até deselegante, sabe? Eu acho que é uma piscadinha pro público que é desnecessária e deselegante. Mas enfim, isso aí já é uma opinião muito circunstancial, eu não preciso que vocês estejam nas trincheiras comigo nessa opinião. Mas são problemas que eu tenho com vários filmes do Del Toro em geral, que não diz respeito a apenas esse filme. Porém, aí tem alguns problemas que são específicos desse filme que me incomodam muito. Mas vamos começar falando desse primeiro problema assim, porque é o problema mais grave mesmo. Esse é o problema mais grave pra mim. Porque é um pouco mais do que nos filmes do Del Toro normalmente tem, sabe? Todo filme do Del Toro, na minha opinião, costuma ter vários problemas. Só que esse pesa demais a mão. A primeira parte do filme, que é sobre o Victor Frankenstein, eu acho muito mal escrito, repleto de diálogos cafonas. Todo o cerne desse período é você estabelecer as motivações e relações do Victor, né? E eu não acho que o filme faz isso bem. Eu não acho que o filme cria no Victor um personagem muito complexo, sabe? E essa pra mim é o maior defeito do filme. O maior defeito do filme é que o filme é feito sobre dois pilares: o Victor e a sua criação. E ele não consegue criar um bom Victor, sabe? O Oscar Isaac é um grande ator. Tem cenas em que ele atua muito bem, assim, que ele transmite muito o personagem. Mas no geral, nada do que define esse personagem está muito bem solidificado, sabe? Você vê um pouquinho da infância dele, e aí mal passa a infância dele, você vê um pouquinho ali da adolescência, aí você vê um pouquinho dele sendo um cuzão ali, um pouquinho dele sendo um cuzão acolá. Ele quer criar vida por causa disso, ele foi desafiado por causa disso, ele tem ódio do irmão por causa disso. Tudo é muito pouco, tipo, você pega muita pouca informação pra cada coisinha que tenta estabelecer sobre ele, e nenhuma delas cria um quadro coeso de um personagem que eu consigo entender ou ser fascinado por, sabe? E eu acho que esse é um grande problema da maioria das adaptações de Frankenstein, é criar um bom Victor, sabe? É criar um Victor que seja um personagem complexo, interessante, tipo, tipo assim, que seja um personagem magnético, porque sempre o magnetismo fica pro monstro, sabe? E costuma sobrar pouco pro Beta Victor. Nesse filme eu acho o Victor um personagem muito chato. Toda a parte do filme envolvendo ele eu acho muito chata, cheia de coisas que são totalmente desnecessárias. Tipo, o filme fica perdendo mó tempo fazendo uma curva dos 7 reinos pra explicar de onde veio até como que a gente vai ressuscitar, como ele vai criar o Frankenstein. Tipo, a gente já viu o Frankenstein e a gente tem que ver todo um trecho do filme sobre como que a gente vai construir o Frankenstein, qual que vai ser da maca, qual que vai ser o negócio, toda aquela coisa envolvendo o Christopher Waltz, tá ligado? E são várias coisas que são abandonadas logo em seguida, sabe? A relação dele com o irmão dele é muito mal explorada, o amor dele com a Mia Goth lá é pouco explorada, é mal explorada. A relação dele com o Christopher Waltz, assim que ele morre, ninguém mais liga, sabe? Assim como quase tudo no primeiro áudio, tipo assim,
as coisas que vão sendo abandonadas e não retornam mais, tipo, não trazem muita substância depois. A própria morte da mãe dele, eu acho que é tudo muito sem peso, na minha opinião, assim, na primeira parte do filme. E aí nós temos a segunda parte do filme, que é muito melhor, que é quando você entra na criatura mesmo, no monstro, no Frankenstein. E aí eu acho que o filme fica muito interessante. Aí eu acho que o filme consegue se transformar numa das adaptações de Frankenstein que melhor conseguiu transmitir a vibe do livro, o sentimento do livro, sabe? Essa coisa tragédia grega, teatro shakespeariano que o livro original exala. Então eu acho que toda a segunda parte envolvendo o Frankenstein tá muito bem caracterizada. O Frankenstein do Jacob Earloy, acho que é esse o nome, é muito bom, ele é excelente, um personagem muito bacana, muito fascinante. Todo o trecho envolvendo ele com o senhor cego, que é o trecho mais marcante do livro, na minha opinião, o trecho do livro que eu mais gosto, tá muito bem adaptado. Eles fizeram uma mudança ali no final, em relação ao final do livro, ao final desse arco, só que não é uma mudança ruim. O que é ruim nesse trecho, e é ruim em outros momentos do filme, é o CGI, que é muito plástico, sabe? E esse é um problema que eu acho que é um pouco da Netflix, assim, que eu acho que eles fazem um tratamento de CGI sempre muito porco e muito de televisão, assim. De forma que esse filme tem muitos elementos em CGI, tem muito elemento que não é... Tipo assim, o Del Toro... Uma das coisas que eu mais gosto no Del Toro, e aí que entra nas coisas que geralmente eu gosto nos filmes dele, e aqui tá mal feito, é a questão do efeito prático do Del Toro. O Del Toro é excelente em fazer bonecos, em criaturas que sejam 100% efeito prático. E esse filme tem tanta coisa em CGI, tanto elemento em CGI, sabe? Tanto elementos assim do cenário, elementos tipo criatura, alguns animais e tal. E tá tudo certo, eu acho que tem que, animal no geral hoje em dia tem que ser CGI mesmo, não tem que usar animais reais pra fazer filme. Só que o gore, a violência que parte dessas criaturas e que parte do CGI do filme é tão plástico, é tão falsificado, que tira muito do peso de tudo que tá acontecendo no filme envolvendo violência, sabe? É um filme que os socos, os cortes, as nojeiras que o Frankenstein comete ao seu redor, é tudo muito papelão, é tudo muito sem peso, sabe? Esse é outro problema do filme pra mim, na parte geral, assim, estética do filme, que eu não fico muito satisfeito. Apesar disso, o filme tem uma reconstrução de época maravilhosa. Visualmente, assim, em termos de adereços visuais práticos, o filme é lindo. Tipo, figurino lindo, maquiagens maravilhosas, roupas, os cabelos dos personagens, tudo isso, tipo, esses elementos, esses detalhes. É um filmão, sabe? É um filmão na parte técnica. Mas eu espero um filmão na parte técnica do Guilherme Del Toro. Eu não acho isso. Eu não acho que isso seja lá um puta mérito de eu chegar aqui e falar de um dos diretores mais aclamados da atualidade, que tem um dos maiores acessos ao orçamento da atualidade pra fazer o filme que ele quiser. Eu vou bater palma pro filme e fazer bem coisas técnicas, sabe? Não, eu quero ver uma boa adaptação, eu quero ver elementos de Frankenstein que eu não vi antes sendo bem feitos agora. E esse filme me decepciona muito em vários pontos. Um que pra mim é matador é, por exemplo, a trilha sonora. E isso entra em outro fator, que é um fator que, assim, eu senti isso assistindo o filme. Uma amiga minha falou isso no grupo, acabou de falar isso no grupo de apoiadores do canal, que é uma coisa que eu não tinha pensado a respeito. Quer dizer, eu tinha sentido, mas eu não tinha pensado a respeito, sabe? Eu sempre sinto, assim, com vários filmes do Del Toro, e esse em especial, e em algumas adaptações antigas de Frankenstein também, como é o caso da adaptação do Kenneth Branagh. Eu sentia muito isso com essa adaptação do Kenneth Branagh, que, tipo assim, a adaptação do Kenneth Branagh é, no geral, a minha favorita de Frankenstein, assim, a mais completa, né? Só que eu sempre, uma coisa que me decepcionava nela é que eu sempre sentia muito uma vibe de contos de fadas naquele filme, uma vibe muito fantasiosa, né? Foi muito menos pro horror e pro gótico, e foi muito mais pra fantasia, né? Pro fantasioso. E assim, quando se compara isso a Tim Burton, o Tim Burton tem um jeito muito fantasioso de contar histórias de terror, mas eu ainda acho que o Tim Burton entende muito bem, e ele criou um senso, tanto com as trilhas sonoras do Danny Elfman, tanto com o próprio olhar cinematográfico dele, ele sempre consegue equilibrar muito bem o senso de fábula
com o senso de cinema gótico, cinema de horror, sabe? Enquanto eu acho que o Kenneth Branagh faz aquela coisa muito ornamentada, muito elegante, que eu acho que na verdade tira muito da história você ser tão elegante, assim, tão cirúrgico e tão sofisticado de se contar uma história de horror como aquela. Então, o filme do Frankenstein tem aquele dele, né? Tem um escopo bem grande, uma trilha sonora bem pá, bem fabulesca. E aqui o filme do Del Toro, durante todo o começo, eu tava sentindo a mesma coisa. Aí eu fiquei assim, porra, Del Toro, você tinha oportunidade de fazer um outro tipo de adaptação do Frankenstein. Você vai e faz uma coisa tão na pegada do Kenneth Branagh de novo, sabe? Só que o apontamento que foi feito é que meio que a forma como esse filme enxerga mesmo o Frankenstein, conta essa história, é realmente muito pensada. Tipo assim, e se Frankenstein fosse adaptada por um desenho da Disney? O que é uma coisa louca porque até faz sentido, porque já adaptaram tanta coisa pra Disney que eu não acharia absurdo se adaptassem Frankenstein. E realmente esse filme tem um pouco a vibe do que seria se isso acontecesse. Dito isso, se isso acontecesse, seria um filme de 1h30, né? E isso já entra naquilo que eu falei, que toda a primeira parte do Victor é cheia de coisa desnecessária que podia ter sido cortada tranquilamente. Mas para além disso, tem um fator que é um fator que me incomoda muito nesse filme, que é a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é muito de conto de fada, é muito de animação da Disney. E não é muito boa, assim, no geral, não é uma trilha que eu achei muito marcante. Tem alguns momentos muito fodas, mas, por exemplo, nos momentos mais tristes, em especial, a trilha sonora parece caminhar para um campo mais do mistério. Então fica aquelas cordas misteriosas, sendo que é uma cena de tristeza, é uma cena de catarse emocional. Então a trilha sonora me empacou de chorar em alguns momentos muito, muito essenciais pra mim, porque há algumas cenas desse filme que realmente me emocionaram e que eu queria chorar. Eu sinto que se eu tivesse na vibe eu choraria, só que a música me impedia muito de entrar na vibe, porque a música cria essa distância da história. E esse é um pouco o meu problema em você contar essa história com essa vibe muito de conto de fada. É que você cria uma distância que é desconvidativa pra essa história. Porque isso envolve também... Obviamente eu acho que isso envolve mais o mau desenvolvimento do Victor. Porque eu acho que se o Victor fosse muito bem desenvolvido, isso não seria um problema. Porque em Edward Mãos de Tesoura, o Edward é um personagem muito fascinante, você consegue se conectar a ele, por mais que o Tim Burton crie aquele universo que cria uma certa distância da realidade do público que está assistindo, mas há suficientes fatores emocionais ali para linkar o público àquele universo, né? É claro que isso é muito subjetivo de pessoa para pessoa e o que vai emocionar cada um. Também tem o fator de que o Tim Burton usa muito isso também, mas ele coloca certas coisas como humor negro, que dá uma vibe. E da mesma forma que o Del Toro, ele colocava muito humor negro nos filmes dele até certo ponto. E ultimamente ele tem parado muito de fazer isso, o que eu acho esquisito. Eu gostava do humor negro do Del Toro antigamente. Mas de qualquer forma, eu acho que o Del Toro não consegue criar um link emocional muito forte, de tal forma que eu fico muito desconectado dessa história e toda aquela vibe de conto de fada, com todo mundo atuando super melodramaticamente, super pomposa, de forma super pomposa. Eu acho que tira muito da seriedade que eu gostaria de uma adaptação de Frankenstein. Então assim, eu não vou negar que talvez muitos dos problemas que eu tenho com o filme venham do que eu espero de uma adaptação de Frankenstein, sabe? Do filme que eu faria ou do filme que eu gostaria de assistir, né? Que eu acho que é muito mais próximo da adaptação de Frankenstein que teve pra série Penny Dreadful, né? Que pra mim é talvez minha adaptação favorita live action de Frankenstein, é o Frankenstein de Penny Dreadful. Então é uma coisa mais sóbria, uma coisa um pouco mais densa, um pouco mais deprê, sabe? É mais como eu enxergo Frankenstein, tipo uma adaptação de Frankenstein, menos uma vibe contos de fada, fábula gótica, meio exótica, assim, nada do tipo. Só que mesmo se eu assisto o filme entregue a esse sentimento e entregue essa visão, o que eu realmente fiz, porque eu realmente me entrego à visão dos filmes que eu vou assistir, especialmente sendo de um realizador que eu admiro tanto quanto o Guilherme Del Toro, e de um filme que eu tava com tanta expectativa quanto esse, por mais que eu me entregue pra esse filme, eu ainda acho que ele tem problemas que são muito fundamentais e muito sérios, sobre diálogos ruins, efeitos especiais que tiram muito do peso do que tá acontecendo,
toda uma primeira metade do filme repleta de arcos mal desenvolvidos e relações mal estabelecidas. No geral, a segunda parte envolvendo Frankenstein é muito melhor e salva muito o filme. Eu não achei o filme ruim, gente, no geral. Eu não acho que foi um filme ruim. Mas eu acho que pro potencial que tinha, e especialmente os melhores momentos do filme demonstram um potencial tão grande desse de fato poder ter sido a melhor adaptação de Frankenstein na história, de tal forma que é um dos filmes que mais me decepcionou esse ano, sabe? Eu acho que essas são as minhas opiniões por hoje. Fiquem ligados, galera, que vai ter muita novidade aí até ainda o final desse mês. Espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Tamo junto, até a próxima e valeu!